Pessoal, então dando continuidade, né, à aula de ontem, a última aula, né? Ontem nós tivemos a nossa aula de história e hoje já estou gravando o material extra que não deu tempo, né? Vocês podem estar aproveitando agora através desse pequeno vídeo, tá? Então o assunto, né, desse material é a Igreja na Idade Média e na Idade Moderna, né? Qual foi o papel, a importância da Igreja nesses dois períodos da história. Um pouco nós já vimos na aula de história, a professora de artes, a Denise, também falou um pouco sobre isso. Mas vamos, né, aprofundar um pouco mais no assunto, tá? Então, por que a Igreja Católica ela ganhou força na Idade Média? Então, o Império Romano, né, ele expandiu o cristianismo durante o seu auge do Império Romano. O cristianismo foi expandido, assim como o Império, né, foi ganhando territórios. Pessoas que estavam nesses territórios anexados ao Império Romano foram também tendo a Igreja, o cristianismo, né, como meio que forçado, digamos assim, né? Era a religião oficial do Império Romano, então, claro, que as pessoas que vivessem no Império Romano iam ser doutrinadas e ensinadas a serem cristãos, né? Aqui eu coloquei feudalismo, digitei errado aqui, é feudalismo, né? Durante todo o feudalismo também, né? A religião cristã ela estava presente nos feudos e próximos aos feudos. Nós vimos a Prof. de Artes dando exemplos, né, de igrejas que foram sendo construídas próximos aos feudos, próximos o que depois iriam se tornar grandes reinados, né? E o Império Romano, então, teve esse papel de espalhar, né, a doutrina cristã, como eu falei para vocês agora há pouco. O controle de territórios, então a igreja também ela tinha territórios, inclusive hoje, nos dias atuais, a instituição que mais tem territórios no mundo é a Igreja Católica. Então toda a questão de imóveis, né, que a Igreja Católica tem, o próprio Vaticano, que é da Igreja Católica, né, o menor país do mundo que pertence à Igreja Católica. Então ela tinha e ainda tem muitos territórios. Como eu falei nas aulas, né, territórios é sinônimo de poder, sinônimo de riqueza, principalmente na Idade Média, né? E também a falta de acesso a informações por parte das pessoas, dos fiéis e das pessoas que não eram religiosas, né? O clero, que eram as pessoas ligadas à religião, geralmente sabiam ler, sabiam escrever, sabiam interpretar a Bíblia, que era escrita em latim nesse momento. Então, só quem sabia o latim sabia o que estava escrito na Bíblia. Então, a interpretação da Bíblia também poderia variar, né, de um líder religioso para outro. E ele poderia, então, falar basicamente o que ele queria, né? E as pessoas, por falta desse acesso a informações, iriam acreditar no que esses líderes iriam falar, né? Porém, assim como teve a divisão do Império Romano entre Ocidente e Oriente, a Igreja também foi separada, né? Ela teve a sua divisão num momento conhecido como Grande Cisma do Oriente. Essa divisão ela marcou o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana, que era do Ocidente, liderada pelo Papa até hoje, né? E a Igreja Católica Ortodoxa, que é liderada por um patriarca. O nome do líder é patriarca. Que é esse aqui que está na foto. Aqui nós temos um encontro histórico, né, entre os dois líderes. Por muito tempo teve muitas conflitos, guerras entre as duas igrejas, né? Mas agora as pessoas, né, os líderes principalmente, tentam manter um pouco mais de paz, um pouco mais de diálogo, né, entre as duas divisões aí da igreja. As diferenças principais entre uma igreja e outra é, por exemplo, o Papa, que eu acabei de falar, né, a Igreja Apostólica, a Igreja Romana, né, ela segue um líder, que é o Papa, e já a Ortodoxa não. A Ortodoxa não vê o Papa como líder da sua igreja. O calendário é um pouco diferente, se não me engano, a Ortodoxa tem uns dias a mais no calendário. Ela segue algumas datas comemorativas que não são iguais à Igreja Romana. Por exemplo, o Natal, que nós, inclusive, né, comemoramos dia 25, porque o nosso país em toda a nossa história é da Igreja Católica Apostólica Romana, então o Natal nós comemoramos no dia 25 de dezembro, já a Igreja Ortodoxa comemora no dia 7 de janeiro, então aqui temos uma pequena diferença. E as estátuas dos santos também, a Igreja Ortodoxa ela não tem estátuas de santos, e como vocês sabem, né, a Igreja Romana tem bastante, né. A cruz também tem algumas diferenças, o formato ali da cruz também.
mas eu não vou entrar em muitos detalhes porque são pequenas diferenças, né? As cruzadas, pessoal. As cruzadas que eu acabei não falando também na nossa aula, né? Elas eram expedições militares lideradas pela Igreja Romana, tá? Do Ocidente. Tinham então como objetivos, né? Principalmente retomar a cidade de Jerusalém e também expandir ainda mais o cristianismo, expandir ainda mais o catolicismo, né? Por que o nome cruzadas, pessoal? Os soldados, os cavalos também, eles usavam ornamentos, os soldados usavam roupas, no próprio escudo tinha uma cruz. Então muitas vezes nós encontrávamos, meu Deus, vou tentar desenhar aqui, uma cruz nos escudos, tá? Por isso eram chamadas então de cruzadas. As pessoas que estavam ali eram as cruzadas, né? E a primeira cruzada ela foi realizada no ano de 1099. E essa primeira cruzada foi marcada pela invasão da cidade de Jerusalém. Até hoje é uma cidade que é motivo de disputas, nós vamos ver isso nas próximas aulas, né? Motivos de disputas entre várias religiões, na verdade, tá? Outra cruzada importante foi a quarta cruzada, que marcou o saque. Soldados, enfim, foram lá na cidade de Constantinopla, que era a capital do Império do Oriente, né? Saquearam a cidade. E uma das consequências das cruzadas, mesmo que não tinha por esse objetivo no começo, foi a expansão do comércio. Tá? O comércio foi expandido, porque onde os soldados passavam, também junto comerciantes e produtos novos para locais novos, né? E os locais onde tinha centros comerciais foram expandindo, e também locais portuários, né? Próximos ao mar. Inclusive tem uma questão aqui que é bem, de certa forma, tranquila, né? Quais cidades italianas mais se beneficiaram comercialmente com as ações do movimento cruzadista na Baixa Idade Média? Então, quais cidades italianas se beneficiaram comercialmente? Então, cidades italianas que tinham comércio como característica forte. Podemos eliminar algumas aqui por terem opções que não são cidades italianas, né? A letra A aqui, Gênova e Antuérpia. Antuérpia é da Bélgica, se não me engano, mas não é italiana, a gente já elimina. Amsterdã e Paris, né? Elimina também. Turim e Milão, pode ser, né? Roma e Lyon também a gente elimina. E Gênova e Veneza também. Por que Gênova e Veneza é afirmativa, pessoal? Porque elas eram grandes cidades portuárias, né? E cidades comerciárias. Cidades do comércio era muito presente. Inclusive a peste negra chegou na cidade de Veneza. Um dos locais onde ela foi, a doença se expandiu, né? Foi através do porto de Veneza. Então, Gênova e Veneza é a opção correta. Mas é uma questão bem, de certa forma, fácil, né? Mas, claro, tem que ter o conhecimento das cidades ali que eram movidas através do comércio nessa história, tá? Chegamos, então, pessoal, na Idade Moderna, tá? Idade Moderna, então, as cruzadas, elas deixam de existir. A gente viu ontem um pouco, né, da Idade Moderna através das grandes navegações. Mas aqui eu quero falar então das reformas religiosas, que elas ocorreram na Idade Moderna por alguns motivos, tá? O primeiro deles era que algumas pessoas estavam insatisfeitas com a autoridade e o poder do Papa. Então, desde o poder religioso como o poder econômico e político também. Toda a questão de ter os territórios, e, claro, se tem territórios, vai coletar impostos, né, nesses territórios. Então, alguns líderes de alguns países também estavam insatisfeitos com essa autoridade, porque estavam os reis perdendo poder para o Papa, né? Então, alguns reis também estavam insatisfeitos. As doutrinas religiosas também estavam incomodando algumas pessoas que acreditavam que algumas doutrinas não eram corretas. Nós já vamos ver isso no próximo slide. Porém, essa reforma ela fez com que surgissem então novas igrejas, mas todas elas continuaram cristãs, tá? Então, essa reforma foi dentro da Igreja Católica e aí surgiu novas igrejas, novos formatos de doutrina, tá? E a palavra reforma, né, é dar uma nova forma. Então, reforma, assim como renascimento, que a gente vai dar nas próximas aulas, né? Então, a primeira delas, e talvez uma das mais importantes que deu início no movimento das reformas, foi a reforma protestante ou reforma luterana, né?
aí surge então a doutrina luterana, presente em nossa sociedade até hoje, né? Foi liderada por Martinho Lutero, que era um alemão, que criticava muitas coisas da Igreja Católica, principalmente a venda das indulgências. Venda de indulgências são a compra do perdão, né? Vender o seu perdão, né? Pagava o dinheiro e tinha o perdão para chegar no céu depois, né? No paraíso. A venda de objetos considerados sagrados, então era comum pedaços simples de madeira serem vendidos como pedaços da cruz de Jesus e tudo mais. Então, a venda desses objetos também incomodava o Martinho Lutero, tá? E ele então traduziu a Bíblia para o alemão. Por quê? Porque a Bíblia era só escrita em latim, né? Os padres religiosos só realizavam as missas em latim também. E aí o Lutero pensou, bah, se eu traduzir essa Bíblia para outra língua, as pessoas vão ter acesso ao que está escrito lá, poder questionar o que a Igreja Católica está falando. Então ele traduz, né, para o alemão, e aí as pessoas que sabiam a língua alemã poderiam então ter acesso à Bíblia, tá? E a Bíblia, inclusive, pessoal, é o livro mais vendido do mundo, tá? Até hoje. Claro que hoje tem várias traduções, todas as pessoas têm acesso. Mas nesse momento da história não, apenas quem tinha conhecimento da língua latim sabia o que estava escrito realmente na Bíblia. E o Martinho Lutero, ele acreditava que a salvação seria unicamente pela fé da pessoa, tá? Então não por compra, não por troca de produtos, de objetos, apenas pela fé das pessoas. Outro movimento importante foi o calvinismo, liderado por João Calvino, que teve início na Suíça e depois se espalhou por outros locais da Europa. Porém, ele acreditava que a pessoa ela não poderia mudar o destino, ela era predestinada. Então, Deus teria escolhido o destino dessa pessoa no momento do seu nascimento, e aí ela não poderia mudar o seu destino, ela estava predestinada ao seu futuro. Eu acho que não é certo, né? Mas, enfim, esse era o pensamento do João Calvino. Também foi importante, pessoal, porque iniciou num país pequeno, na Suíça, e depois se espalhou por outros locais da Europa, tá? O anglicanismo, esse movimento ele é bem curioso, tá, pessoal? Por quê? Ele foi liderado pelo rei Henrique VIII, tá? Ele era o rei da Inglaterra e ele teve alguns motivos aí que ele quis se separar da Igreja Católica. O primeiro dele era o poder político, né? A Igreja Católica tinha muitas terras, coletava muitos impostos aí na Inglaterra, e ele sabia que se ele tivesse o controle religioso e territorial dessas terras, desses locais, também teria o controle da cobrança de impostos. Impostos seriam diretamente para o rei. E ele pensando nisso, então ele iniciou um movimento de separação da Igreja Católica, né? E ele também tinha um motivo pessoal, né? Por ele querer sair da Igreja Católica, que era o motivo que ele falava que a mulher dele, né, a rainha, não tinha lhe dado nenhum filho homem para ser herdeiro. Então ele quis se separar da sua mulher, né, da rainha, e ele conseguiu, né? Porque ele saiu da Igreja Católica. Naquele momento não era permitida a separação, né, dos casais pela Igreja Católica. Então, quando ele sai da Igreja Católica, forma então uma nova doutrina, uma nova igreja, e acaba então se separando também da sua mulher. E aí já envolveu todos os motivos, né, políticos, econômicos, territoriais e também pessoais, né? E o anglicanismo, pessoal, ainda é a religião predominante lá na Inglaterra, tá? E aqui eu tenho uma curiosidade para vocês podem pesquisar mais sobre isso. Quem gosta de futebol já deve ter ouvido falar disso. É o clássico Old Firm, lá na Escócia, o clássico do ódio. Por quê? Esse time em azul aqui, pessoal, é o Rangers. E o que está em verde e branco aqui é o Celtic. Bem resumido para vocês, Celtic foi criado por imigrantes católicos, tá? E o Rangers foi um time criado por anglicanos. Inclusive, por muito tempo, eles não aceitavam que pessoas católicas jogassem no Rangers e nem anglicanos jogassem no Celtic. Então tinha uma rivalidade e até hoje é muito presente pela questão religiosa. Então, para vocês verem que questões religiosas ali vão influenciar outras questões, inclusive o futebol, né? E a rivalidade é muito grande dessas duas torcidas. Então, muitas vezes com violência, com mortes de torcedores. Claro que hoje já tem diálogos, né, de paz e para apaziguar a situação, mas é um exemplo de intolerância religiosa que ainda existe, né, presente na sociedade da Inglaterra. Tanto é que as cores, né, se vocês olharem aqui,
o azul, o verde e o branco são as cores da realeza da Inglaterra, né? E o Celtic não usou nenhuma dessas cores no seu uniforme. Então, só uma curiosidade, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre esse clássico. E também, né, numa dessas aí, um assunto da atualidade que pode cair lá no dia da prova, né? E a Igreja Católica, então, pessoal, só para a gente finalizar aqui, ela percebeu que estava acontecendo essas reformas religiosas, então ela pensou em fazer algum movimento para acabar, né, com essas reformas. Então ela fez a sua própria reforma, a Reforma Católica, ou conhecida como Contra-Reforma, tá? Essa reforma ela foi marcada por alguns acontecimentos, tá? Primeiro, o Concílio de Trento, que foi um encontro entre líderes da Igreja Católica que tomou algumas decisões, tá? Alguns livros foram proibidos de serem lidos. Foi criado o Tribunal do Santo Ofício, que é conhecido como Inquisição, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. E também um apoio à Companhia de Jesus, que era uma companhia de jesuítas, nós vamos estudar isso na história do Brasil, que levavam padres para doutrinar doutrinar, né, os indígenas do Brasil, da América, toda a América, né, da Ásia, para se tornarem então cristãos. Nós vamos ver isso nos próximos conteúdos na história do Brasil, e essa Companhia de Jesus teve importância muito forte aqui na formação do povo do sul do nosso país, na nossa região aqui. E a Inquisição, pessoal, o que era a Inquisição? Era quando alguma pessoa ela poderia ser considerado herege, na verdade. Então, ter o crime de heresia. Heresia, então, era qualquer pessoa que tinha pensamentos diferentes da igreja, poderia ser investigada, né, julgada e até condenada, inclusive condenada à morte, tá? Esses, digamos, julgamentos, né, muitas vezes eram através da tortura e muitas vezes as pessoas eram condenadas, inclusive, pela morte em fogueiras, tá? E aqui na imagem nós temos um cientista bem famoso, né, que foi o Galileu Galilei. Ele que foi um dos primeiros que acreditou que não era a Terra o centro do nosso sistema solar, do nosso universo, e sim o Sol. E por essa descoberta ele foi questionado, né? E aqui temos uma pintura que representa aí o seu julgamento, né? Ele foi preso, na verdade, o Galileu Galilei, porém, para ele não ser morto, ele teve que mudar a sua ideologia, a sua pesquisa, né? E parar de divulgar ela para ele não ser morto, tá? E hoje nós já sabemos que todas as pesquisas dele ali estavam corretas, né? E aí um assunto que até me pediram durante a aula, pessoal, a caça às bruxas, né? Por que existia essa caça às bruxas nessa época? Então as bruxas, pessoal, quem que eram? Na verdade não existia bruxa, né? A Igreja Católica que considerava algumas mulheres bruxas ou por aparências que eles consideravam, né, parecidas com bruxas, a aparência física de algumas mulheres, mas algumas mulheres, principalmente mulheres viúvas, tá, que perdiam aí como o homem era geralmente a principal fonte de trabalho na casa e trazer renda para dentro de casa nesse momento, né? Algumas mulheres viúvas, pessoal, elas faziam medicamentos caseiros, né, para serem vendidos. E aí essas mulheres, pessoal, elas eram consideradas bruxas por estarem fazendo bebidas, estarem praticando a bruxaria, tá? Então por isso que teve essa caça às bruxas. Muitas mulheres e homens também, né, foram mortos por terem ideias diferentes da igreja, né? E a igreja considerar essas pessoas bruxas. E aí pessoas iam realmente caçar as bruxas, procurar elas nas suas casas. E aí muitas dessas mulheres se escondiam nas florestas. E aí a ideia de que bruxa vivia nas florestas, né? Então tudo isso é meio que uma história, enfim, meio que inventada pela Igreja Católica, né? Essa questão da bruxaria. E aqui nós temos uma questão antes de finalizar, pessoal. Vou ler com vocês. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A Igreja retomou a distância de 6 meses entre o nascimento de Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos.
bispo, desculpa. A partir do Concílio de Trento, a Igreja resolveu adotar as celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Então aqui, pessoal, nós temos várias informações, né? Principalmente de cerimônias, tá? Fogueiras de São João é uma cerimônia. Então aqui nós temos já alguma dica para responder a questão, né? Então, com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas, que consistem em: letra A, promoção de atos ecumênicos. O que é um ato ecumênico? É uma missa, é um culto, enfim. E aqui eu acho que não fala nada disso, né? Letra B, fomento de orientações bíblicas. Letra C, apropriação de cerimônias seculares. Letra D, retomada de ensinamentos apostólicos. E letra E, ressignificação de rituais fundamentalistas. Letra A não tem nada sobre culto ecumênico. Letra B não tem nada sobre orientações bíblicas no texto, né? Falando do texto da questão, né? A letra D não tem nada sobre ensinamentos apostólicos, então ficaria entre a letra C e a letra E, né? Porém, como foi falado aqui, as cerimônias, né? Eu falei para vocês, a fogueira de São João era uma cerimônia. E a Igreja Católica, então, através do Concílio de Trento, resolveu adotar essa celebração, essa cerimônia, e associar então a doutrina cristã. Então ela apropriou cerimônias seculares para a igreja cristã. Tá? Então a letra C é a resposta correta. Isso, pessoal, então, continuamos, né, no nosso pré-ENEM popular. Daqui a alguns dias eu vou estar junto da Prof. de Artes na aula do Renascimento, tá? E aí depois a gente vai continuando as nossas aulas de história, tá bom? Eu vou mandar outros materiais também ao longo dos dias aqui no nosso canal do YouTube, tá? Para vocês terem um pouco mais de conhecimento e quem tiver tempo poder aproveitar, né? E estudar cada vez mais para o dia da prova. Beleza? Abraço.